Que lugar é esse, cara? Caraca, muito diferente. Ropopô. Ei, moço. Oi, moço. Boa tarde. Boa dia, tarde. Boa noite. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Senhora? Não, cara, eu sou uma criança, eu não sou senhora. Uma criança? É. Diga, senhorita. Onde que eu encontro uma praça aqui, ó? Uma o quê? Uma praça pra brincar com as crianças. Senhora, aqui não temos praça para brincar com crianças. E que palavra é essa? Crianças. Se você quiser, temos aqui uma praça de alimentação e temos ali do lado também, ó, uma praça para trabalho. Aqui tem praças de trabalho. Muitos trabalhos a fazer. Brinquedos? É. Mas senhora, isso não existe aqui na nossa cidade, brinquedos. Com licença, trabalho. Ropopô. Que cara apressado, cara. Ai, moço, caraca. Senhora. O que a senhora gostaria? A senhora gostaria de quê? O que a senhora gostaria? Eu tenho muitas informações para dar, vendo informações. Eu não sou senhora, eu sou menina. O quê? Eu sou uma criança. Criança! Isso aqui não existe em nossa cidade. Ai, criança! Senhora, o que a senhora gostaria? A senhora gostaria de informação sobre Eu quero trabalho? saber. Não, eu quero saber onde que são. Onde ficam as escolas? Isso o quê? Lugar de criança na escola. Onde que tem criança na escola? Escola! Então, aqui a gente não tem escola. Ai, moço, peraí. Aqui temos ex-pedreiro, ex-professores. Escola. Não, escolas não temos. Esposo. Esposos temos. Você gostaria de um Espinafre, esposo? A senhora gostaria de um esposo? gosto de Posso lhe arrumar um Eu esposo? sou criança, cara. A senhora não quer informações e a senhora não quer nada. A senhora só quer falar e sem parar. Ai, com licença, eu tenho muito trabalho a fazer. Trabalho. Dá licença. Sai. Caraca, cara, que difícil. Caraca, cara. Não, peraí. Tiffany. Não tem criança? Como assim não tem criança, cara? Não, meu Deus. Meu Deus do céu. Tiffany. Ai, garoto, caraca. Tiffany, eu já tô aqui há quase 30 minutos olhando pra você aí, Tiffany. Eu tava tendo um pesadelo, cara. Um pesadelo? Gente, mas que pesadelo horrível foi esse aí? Foi que assustador. Você tava estribuchando, Tiffany. Eu fui pra um lugar onde não tinha criança, cara. Um lugar que não tinha criança? Só tinha adulto, um monte de gente chata, mal educada. E não tinha criança, nem escola, nem parquinho, nem nada. Caramba! Gente, foi assustador, cara. Caramba, Tiffany, mas que sonho estranho mesmo esse, hein? Foi terrível. Mas você sabe que você falou desse sonho de não ter criança. Você sabe que no mundo, até o século XVIII, não se falava assim de criança nem infância, Tiffany, sabia? Como assim, cara? Pois é. Nos livros existia pouca literatura sobre criança e o mundo nessa época não entendia criança e infância. Criança não tinha assim coisa de brincar, a criança já ia logo até trabalhar rápido, sabia? Não tinha criança, cara. Então, não é que não tinha criança, Tiffany, é até difícil de explicar, porque tinha criança. Só que você imagina que as crianças com 5, 6, 7 anos já iam trabalhar, iam pra fábricas, fazer porta, ser marceneiro, fazer vidro. Mas os adultos achavam que eles eram o quê? Eles eram, tipo, pequenos adultos e não crianças. Gente, eu tô impactada. Pois é, Tiffany, isso aconteceu durante muito tempo. Você sabe que aqui no Brasil, só em 1990, que a gente teve o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala das leis que protegem as crianças, Tiffany. Elas precisam aprender, elas precisam estudar, precisam brincar. Nada de criança trabalhar, não é verdade? Porque no meu sonho as pessoas eram muito mal educadas. Eu acho que se não for criança, cara, o adulto ele fica muito mal. Você sabe que esse sonho aí estranho seu me lembrou de uma história? Deixa eu tirar aqui esse travesseiro aqui seu. Que eu não vou mais dormir. Era a história, Tiffany, do Frederico. O Frederico é um menino que há muito tempo atrás, Tiffany, ele vivia assim, ó. Ele tá triste, cara. Ele vivia triste, Tiffany. Sabe por quê? Por quê? Naquela época do Frederico, o Frederico, ele não fazia nada de criança. Oi, Frederico!
Frederico! Todo dia que ele acordava, Ele nem responde. o pai dele já vinha logo dizendo assim, ó. Frederico, 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 seu nanico! Vá trabalhar, Frederico, vá trabalhar, Frederico! Gente, o pai dele também é muito mal, tá mandando ele trabalhar. Todo dia, Tiffany, o Frederico só trabalhava. Ele ia lá pra padaria do pai Fazer pão. fazer pão. Ele era padeiro. Ele era padeiro e ele pegava a colher de fazer pão e ele passava dias e horas e horas Gente, é e muito horas difícil. e dias fazendo pão, Tiffany. Quando ele descansava um pouquinho, o pai dele vinha logo dizendo: Frederico, 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 seu burrico, não pare de trabalhar, Frederico, não pare de trabalhar, E o Frederico nem podia descansar. Nunca, Tiffany. Certa vez, Tiffany, aconteceu. Passou lá na padaria Quem é essa? uma moça bonita e uma moça que vinha numa bicicleta com muitos livros, Tiffany. Ela era muito divertida. Muito divertida. As pessoas não gostavam dela, né? As pessoas achavam ela muito estranha. Achava que ela era maluca. Achava que ela era maluca. Imagina uma moça com livro, lendo pra cima e pra baixo, com livro toda hora assim, e dizia histórias e contava muitas histórias. E falava com todo mundo. Falava com todo mundo. Ela era muito boa e legal. Ela conheceu o Frederico e disse: Menino, por que você está trabalhando e não está estudando? O Frederico disse pra aquela moça que o pai dele insistia que ele tinha que trabalhar. Porque o meu pai fica mandando eu trabalhar e fazer pão. E aí ele fica na minha cabeça e me chama de nanico. Caraca, o pai dele também é muito chato. Pois é, Tiffany. Aquela moça ficou com muita pena do Frederico e resolveu fazer um acordo com ele. Todos os dias, depois do trabalho, ela iria ensinar o Frederico a ler e escrever e contar boas histórias pro Frederico. Histórias muito divertidas. E assim foi. Passou o dia, o Frederico lá trabalhando, o seu pai perturbando. Frederico, blá 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 blá. Caraca, cara, o garoto não pode nem fazer nada, nem descansar. O dia acabou e a moça, Tiffany, veio com aquele livro dela, aquele livro encantador, e abriu pro Frederico. E era muito diferente do que ele já tinha visto, né? Tudo, Tiffany, porque o Frederico, nos livros, ele aprendeu sobre pipa, sobre balão, sobre bola, Brincadeira. sobre brincadeiras, E futebol, sobre o mar. pique-pegue, sobre o mar, Sobre as estrelas. as estrelas e os peixes, Tiffany. Caraca, ele pôde imaginar um monte de coisa, Pois né? é. Aquela moça deixou o livro pro Frederico para que ele pudesse aprender ainda mais. E assim, o Frederico passava a noite inteirinha lendo, lendo e lendo aquele livro, Tiffany. Olha, Ele ficou até feliz. Caraca. Certa vez, o pai do Frederico achou muito estranho porque o Frederico ficava quietinho em casa, assim, no quarto dele. E o pai, então, invadiu o quarto e disse: Frederico, 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 seu nanico, lalalala. Frederico resolveu que não iria trabalhar naquele dia, Tiffany. Ele disse pro pai que ele agora sabia ler e escrever. E contou pro pai as histórias do livro, Tiffany. E o pai gostou? O pai gostou, não. O pai adorou, Tiffany. Caraca, porque são muitas histórias legais, São né? muitas histórias. O Frederico disse pro pai que ele não era feliz. Que ele não gostava de ficar trabalhando de noite, de não estudar, de não brincar, que ele era muito triste. E o pai do Frederico lembrou. Lembrou, sabe do quê? O quê? De quando ele era criança. Que todos os dias, quando ele era criança, o pai dele vinha assim, Fazia ó, a mesma coisa. a mesma coisa e falava: Odorico, 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 seu nanico, Odorico, vá trabalhar, Odorico, vá trabalhar, Odorico. Caraca, é por isso que ele fazia isso com o filho. Pois é. Ele não sabia o que era ser criança, cara. Pior do que isso, Tiffany, ele não sabia o que era ser feliz. E ele não queria isso pro filho. No fundo do coração,
O Odorico queria coisas boas pro filho, não é verdade? Porque todo pai quer coisas boas pro seu filho. Naquele dia, o Odorico disse para Frederico: Frederico, 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 meu filhico, eu quero, Frederico, que você seja feliz. Vá ser feliz, Frederico! E agora ele vai fazer o quê? Você sabe, Tiffany, que naquele dia em diante, o Frederico, ele teve a oportunidade de brincar, de estudar, de fazer amigos. E ele cresceu. E sabe o que ele se tornou? O quê? Ele se tornou uma coisa que ele nem imaginava que poderia ser quando era pequeno. Padeiro! Não, porque ele nem imaginava. Nem imaginava. Padeiro é uma coisa que ele já imaginava. Ele se tornou professor. Caraca, porque ele fez várias histórias, né? E todos os dias ele andava pelo mundo afora, ensinando as crianças. Ensinando a brincar, ensinando a estudar, ensinando a ler e escrever. E essas crianças foram se tornando coisas que elas queriam. E o Odorico ia dizendo por aí: ah, meu filho, meu filho, meu filho Frederico é professor Frederico. Caraca, que legal. Você gostou dessa história, Tiffany? Eu gostei, cara, porque acontece várias coisas. Eu gostei demais dessa história. E tá vendo como é importante a gente fazer aquilo que a gente quer? A gente ser o que a gente quer ser? Porque aí o Frederico foi lá e ajudou várias outras crianças, né? E o Frederico foi feliz até o fim da vida dele. E agora sim, acabou essa história, Tiffany. Caraca, adorei, cara. E o que você quer ser, Tiffany, quando crescer? Eu quero ser uma criança grande. Muito bom! Enquanto você vai sendo criança grande, você tem que brincar, curtir, aprender. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, não é verdade? Um beijo pra você e a gente se vê. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Leandro. Tchau, Tiffany.